Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria e um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez para juntos estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, iniciando esse quarto trimestre de 2021 e é desta feita com a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, e vamos estar estudando nesse trimestre Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. E a lição de hoje é a lição número 1, que vai nos trazer aqui um panorama do livro de Eclesiastes. O texto de referência está aí na sua Bíblia, no capítulo 1, do verso 1 a 9. E o texto, o versículo do dia diz: E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas os exercitar. A verdade aplicada diz: Eclesiastes mostra que a nossa vida é vazia se não tivermos Deus. O momento de oração diz: clamemos a Deus para que o Espírito Santo venha nos revelar a profunda sabedoria deste livro. Nós temos aqui a introdução que diz: o livro sapiencial de Eclesiastes é um convite para repensarmos sobre a transitoriedade da vida, bem como as escolhas que precisamos fazer na busca de algo que realmente tenha valor. Eclesiastes nos ensina a aplicar o conhecimento em nosso cotidiano. Então, a introdução ela já nos mostra, como vimos na verdade aplicada, que a nossa vida é vazia se não tivermos ou se não preenchermos ela de Deus. Então, aqui na introdução, o livro de Eclesiastes é um convite para repensarmos sobre a transitoriedade da vida, bem como as escolhas que precisamos fazer na busca de algo que realmente tenha valor. Pois o livro de Eclesiastes nos ensina a aplicar o conhecimento em nosso cotidiano. O ponto-chave dessa lição é: a vida longe de Deus não faz sentido, pois fomos criados por Ele e para Ele. E aqui nós encontramos embasamento bíblico para esse ponto-chave. Porque lá no princípio, Deus criou o homem e a mulher para ter comunhão com Deus, para que Deus tivesse comunhão com este casal e que este casal tivesse comunhão com Deus. Mas o pecado original trouxe esse afastamento de Deus, separou o homem de Deus e Deus do homem. E o pecado cometido pelo homem tornou-se uma barreira, de modo que, como diz o profeta Isaías, mesmo que o homem buscasse a Deus, mesmo que procurasse Deus, o pecado fazia separação entre o homem e Deus, de modo que Deus não podia ver e nem ouvir a voz do homem, até que essa barreira, essa cortina foi rasgada, foi desfeita, e isso aconteceu através do sacrifício feito por Jesus Cristo ali no Calvário. Então hoje nós temos a oportunidade de ter comunhão com Deus, de voltar a ter essa íntima comunhão com Deus. E é exatamente o que Eclesiastes vai nos mostrar, que tudo que existe nesse planeta, tudo que existe nessa vida, por mais que você busque ou procure, tudo não passa de vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conhecendo aqui um pouco o autor de Eclesiastes, conforme os escritos sagrados, o autor de Eclesiastes é Salomão, filho de Davi, e um dos reis de maior proeminência no Antigo Testamento. Seu reinado se destacou pela sabedoria advinda de Deus e sua arte de administrar conflitos. Mesmo circunscritos à vida palaciana, teve tempo para escrever provérbios, os Salmos 72 e 127, além de Cantares e Eclesiastes. Quem era Salomão? Salomão começou a reinar com 20 anos de idade e foi o terceiro monarca de Israel a reinar 40 anos no período de 970 a 930 a.C. Tem como ancestral o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, e sua mãe se chamava Batseba.
Seu nome vem do hebraico Shelomá, que significa paz, pacífico. O ponto auge de seu reinado foi a construção do majestoso templo, bem como sua inauguração. Infelizmente, o fim da vida de Salomão foi marcado por um harém de 1000 mulheres e uma devoção à idolatria. Após sua morte, Israel foi dividido em 2 reinos. Aqui nós começamos a ver o início, o auge do reinado de Salomão, a sua sabedoria, o seu entendimento, a sua compreensão acerca de tudo aquilo que o seu coração prescrutou, mas vemos também a sua derrocada, o seu afastamento do verdadeiro Deus, por meio de muitas alianças. Salomão, na sua época, não teve conflito com ninguém, mas para manter esses reinos que estavam ao seu derredor, à sua volta, em paz com ele e ele com esses reinos, ele fez muitas alianças políticas. E ele adquiriu muitas esposas, inclusive com o Egito. E o final de tudo isso é que ele acabou caindo da graça, porque essas mulheres que ele se casou e que ele trouxe para o seu harém, elas não se converteram ao Deus verdadeiro. E cada uma delas trouxe o seu costume, trouxe os seus deuses. E na sua velhice, Salomão se deixou guiar pela mão daquelas mulheres e começou a sacrificar nos altos, começou a se curvar diante dos deuses, e isso foi o seu fim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um homem que chegou à compreensão de tudo que vamos estar estudando nesse Eclesiastes. No final, parece que ele esqueceu de tudo aquilo e se envolveu ou se deixou envolver pelo pensamento das suas esposas, que o levaram a essa triste situação. Diz aqui ainda que por conta disso, o reino que ele deixa é dividido em 2 e nunca mais se uniu. Aí nós vemos que uma parte do reino vai para Samaria e a outra parte fica em Judá. E daí para frente, irmãos, nós vamos ver a luta que Deus teve com esse povo. Quantos profetas Deus enviou para advertir o povo contra a idolatria, contra o pecado e contra tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí já é um outro ponto que, querendo Deus, quem sabe, abordaremos numa outra oportunidade. Vamos nos ater aqui ao ponto. Salomão ficou conhecido como o rei mais sábio da história. O próprio Deus atribuiu-lhe sabedoria, conhecimento amplificado, assim como a areia da praia. Sua sabedoria sobrepujava os cabedais de conhecimento da época e os principais ícones do conhecimento, conforme registra em 1 Reis, capítulo 4, 30 a 31. Segundo o relato de 1 Crônicas 1:11, nem antes e nem depois teria homem com a sabedoria e as riquezas que Salomão possuiu. O relato bíblico diz que Salomão falou 3.000 provérbios e 5.000 cânticos, versando sobre os mais variados temas, inclusive sobre a fauna e a flora. 1 Reis, capítulo 4, versículo de 33 a 34. Então nós vemos que Deus abençoou Salomão com toda a sabedoria e nem antes e nem depois dele houve alguém igual. A sabedoria consiste em usar o conhecimento na vida diária. Então, ele foi um homem que soube fazer, era admirado e respeitado por todas as nações da sua época. Eclesiastes é considerado um livro sapiencial devido ao seu teor e estrutura. Podemos dizer que durante o reinado de Salomão, Salomão teve tempo para pensar e repensar sobre os prazeres e futilidade das coisas materiais, levando-o mais tarde a deixar em seus escritos algo inspirado por Deus para seu povo. Então, tudo aquilo que Salomão teve desejo de fazer, ele fez. E depois ele dava a conclusão daquilo. E nós vamos estar vendo no decorrer desse trimestre. Estudos mostram que Eclesiastes foi escrito no fim da vida de Salomão, momento este marcado de arrependimento e repreensão do Senhor. Provavelmente em 971 a.C.,
É um escrito da velhice de Salomão, onde ele externa seu descontentamento com a vida que ele vivera longe dos ditames de Deus e correndo atrás de coisas efêmeras, materiais e prazeres. Esta afirmativa é evidenciada pelo próprio Salomão em seus escritos ao exortar a juventude para se lembrar de Deus nos dias de sua mocidade, pois chegaria tempo de descontentamento. A grande tônica de Salomão nestas reflexões é mostrar qual é o grande sentido da vida. Esta seria a pergunta a ser respondida. Então, chega um momento da vida que Salomão ele para fazer uma reflexão de tudo que ele tinha conquistado, de tudo aquilo que ele tinha feito, tudo que ele desejou fazer, ele fez. Ele foi além do que poderia. Mas chega um momento em que ele, arrependido, conforme o texto, ele começa a ver que muito do que ele fez não valeu a pena. Que tudo isso não passou de vaidade. Que tudo isso foi apenas encher linguiça, como a gente costuma dizer. Foi perca de tempo. O que ele está dizendo aqui é que ele poderia ter preenchido o seu tempo servindo melhor a Deus, conquistando a vida daquelas centenas de mulheres para Deus. Mas ele não o fez. Ele foi convencido por elas a fazer o que era contra a vontade de Deus. E aí ele vem citar aqui, conforme vimos, quando ele dá esse conselho para os jovens, para que os jovens se lembrem do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham dias dos quais você possa dizer, nesses dias eu não tenho nenhum contentamento. Porque o que realmente pode nos contentar é a presença de Deus, é o amor de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente não tem isso, o vazio é permanente. Nada que esse mundo ofereça é capaz de preencher o vazio que há na alma do homem. O dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra felicidade. E a alegria que aparentemente você tem, ela é momentânea. Enquanto você está ali com os amigos, bancando aquelas festanças, talvez você sinta um pouco de alegria, mas acabou a festa, a tristeza diz, eu estou aqui de volta. O vazio chega e diz, eu estou aqui de volta. Porque não há nada material e físico que possa preencher o vazio que existe no coração do homem. É somente Deus. A comunhão com Deus é o que falta na vida de todo ser humano. E quando nós temos esta comunhão com Deus, mesmo não tendo dinheiro, mesmo sendo pobre, mesmo vivendo em situações precárias, nós somos alegres e temos uma esperança, porque a nossa esperança não vem da política, não vem do homem, não vem das coisas materiais desta vida, mas vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando você se envolve com as coisas materiais, tentando preencher esse vazio, satisfazer a sua vida, ter prazeres, chega na velhice, você vai descobrir a duras penas, como descobriu Salomão. E aí ele faz essa exortação. Lembra-se do teu Criador. Lembra de Deus no dia da tua mocidade. Naqueles dias que você tem força, você pode se locomover para um lado para outro. Faça alguma coisa para Deus. Se envolva com Deus. Tenha comunhão com Deus. Porque senão vai chegar dias em que você vai lamentar. Você vai se entristecer, você não vai ter nenhum contentamento, você vai ter aborrecimento, você vai desejar a morte, porque você vê que tudo que você teve na sua vida foi desperdiçado e agora você não pode voltar atrás, agora você não pode mais voltar no passado para fazer diferente. Ah, irmão, quantas coisas nós já praticamos nessas nossas vidas e que a gente olha para trás e fala, se eu pudesse voltar no passado, jamais faria o que eu fiz. Eu faria totalmente diferente. Eu seria uma outra pessoa. Eu teria agido de uma outra forma. Mas, irmãos, é impossível. A água que já passou por debaixo da ponte não volta mais.
Então é preciso a gente ter esse cuidado, essa exortação de Salomão para nós, através desse livro de Eclesiastes, é que nós continuemos nos lembrando de Deus, e não só lembrando de Deus, mas fazendo de Deus o nosso refúgio e fortaleza, que possamos estar servindo a Ele com inteireza de coração, dedicando a nossa vida a Ele, agradando a Ele, alegrando ao Espírito Santo, para que no final dos nossos dias possamos alegre nos encontrar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz aqui ainda, a expressão eclesiástica é derivada do hebraico, Kiplet, trazendo a ideia de pregador ou orador da Assembleia. Ao iniciar seu livro, o autor faz questão de dizer palavras do pregador. A tradução para o nome Eclesiastes foi traduzida da Septuaginta. Provavelmente o termo Eclesiastes esteja relacionado aos discursos ponderados por Salomão no fim da sua existência, deixando um legado teológico e filosófico que até hoje são motivos de estudos e reflexão. O livro de Eclesiastes é lido na festa dos tabernáculos, objetivando lembrar aos homens sobre o quesito efêmero da existência, bem como guardar o coração dos homens da ganância e soberba. Em nossa vivência, temos muitos questionamentos e poucas respostas. Vivemos muito e refletimos pouco. Baseado nisto é que Deus inspira Salomão a escrever Eclesiastes, pois refletir sobre o propósito para o qual fomos chamados e sobre nossa vida nesta terra são fatores primordiais no exercício e no chamado cristão. Então, é importante salientar nesse ponto que quando Deus dá sabedoria e graça para Salomão escrever esse livro, ele não só está trazendo um despertamento a Salomão, trazendo Salomão a uma reflexão, mas também nos chama a essa reflexão, para que a gente venha, através desse estudo de Eclesiastes, priorizar aquilo que de fato vale a pena na nossa vida, no nosso viver diário. Sabendo que este vazio, como já frisei a princípio, ele precisa ser enchido pela presença de Deus, porque é o único poder que pode trazer alegria permanente aos nossos corações e à nossa vida. Não há alegria, não há contentamento fora desses parâmetros bíblicos, fora da presença de Deus. Mas Deus tem o poder, através do Espírito Santo, de completar a nossa vida, porque fomos criados por Deus para representar Deus e para ter essa íntima comunhão. Então, essa parte que está faltando, que nos distanciou de Deus, é a parte que precisa agora ser restaurada pelo sacrifício, ou seja, é a aliança de Deus para conosco, que Jesus veio exatamente para isso, para que nós fôssemos reintegrados novamente nesta aliança. Deus, por intermédio de Jesus, nos reconciliou consigo, para que nós pudéssemos ter essa alegria permanente. E que a nossa vida aqui terrena, mesmo em meio ao sofrimento, tivesse um sentido. Porque muitas pessoas, irmãos, elas muitas vezes fazem perguntas e questionamentos. Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Qual é o objetivo da minha vida aqui? Por que eu estou aqui? Então são perguntas que as respostas só podem ser encontradas nas Escrituras, na palavra de Deus. As pessoas não têm resposta porque dentro delas existe um vazio. Mas quando esse vazio é preenchido pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, então a pessoa passa a entender que ele está aqui para cumprir uma missão. Deus não mandou ninguém para esse planeta para ficar aqui vegetando. E o que nós temos visto é que muitas pessoas estão vegetando. Quantas pessoas estão entregues às drogas, nas Cracolândia, estão como zumbis, estão vegetando, porque perderam a razão, perderam a noção de tudo. Mas oxalá que Deus tenha misericórdia dessas vidas e que elas possam encontrar o verdadeiro sentido daquilo que Salomão estava lamentando no final da sua vida, que quando percebeu que tudo o que fez não passava de vaidade,
que não passava de perca de tempo. E ele adverte então agora a todos quantos, na sua época como agora no nosso tempo, que não nos esqueçamos de Deus, mas que possamos lembrar do nosso Criador, do nosso Deus, nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais possamos não ter nele nenhuma alegria e possamos ser tomados pela tristeza profunda e talvez, quem sabe, ser levado ao suicídio, porque é isso que tem acontecido. Meus queridos irmãos, esta palavra é de suma importância para nós. Muitos acham que viver uma vida de felicidade é possível pela fortuna, prazeres e realização pessoais. Mas este é um dos grandes engodos da vida. Felicidade não consiste em ter tudo que meus olhos desejam e nem amontoar riquezas. Salomão deixou registrado que tudo que seus olhos desejaram, ele não privou seu coração de tal deleite. O resultado desta vida que ele escolheu foi o vazio e a aflição de espírito. Em sua inquirição, Salomão descobre que a gratidão, o temor a Deus e a contemplação das obras de Deus tornam a vida mais plena e feliz. Em sua conclusão, Salomão é enfático ao dizer que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Aqui fecha com chave de ouro. Em poucas palavras, poderíamos tecer um comentário muito maior acerca disso, mas não há necessidade, porque, como diz, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. O irmão que tem a sua lição, com a ajuda do Espírito Santo, você vai chegar à compreensão. E tudo aquilo que comentamos aqui se resume nisso. O resumo de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os dias em que você vai lamentar. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. E quando eu temo a Deus, e temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas é ter respeito por Deus. E aqui a Bíblia nos mostra como um respeito filial. É um respeito de pai para filho ou de filho para pai. É um respeito de filho para pai. E guardo os seus mandamentos. E quando eu guardo os seus mandamentos, então eu não vou transigir com o pecado. Eu não vou entrar por caminhos que vão me levar à adrenalina. Porque quando passar a adrenalina, o vazio vai estar ali e eu vou lamentar. Porque eu preciso de algo que realmente seja substancial. E o que é substancial para a minha vida é o poder de Deus. É a vida eterna. É a comunhão com o Pai. É a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo que está conosco para sempre. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde, que Deus te dê graça e sabedoria. Que você possa crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Você que tem nos acompanhado neste canal e que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, dê aquele like, faça o seu comentário e juntos faremos a obra do Senhor, porque Deus é bom e a sua graça tem nos alcançado. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.